Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Irmãos e irmãs do canal Conhecendo a Bíblia, mais uma vez com vocês, teólogo Bruno Eduardo, para nós continuarmos a nossa caminhada no livro do Félix Moracho, tá? A ideia é nós continuarmos, a gente falou da última vez dos saduceus, no último encontro, e agora a gente vai falar de Jesus e a classe sacerdotal. Inclusive eu coloquei a imagem aí justamente do teólogo Bruno apontando para o Santo dos Santos, tá? Que é um lugar específico dentro do templo de Jerusalém, isso estou falando do segundo templo, tá? Inclusive que não tinha nada, inclusive, nesse lugar, mas era um lugar cubicular, podemos dizer assim, no formato de um cubo, né? Lugar escuro, mas um lugar onde o Deus invisível estava, onde o sacerdote entrava, né? Inclusive, uma vez ao ano ele entrava 3 vezes para poder expiar. A função do sacerdote é expiar o pecado do seu povo, tá? E a gente vai falar um pouquinho da classe sacerdotal, que é uma classe que na verdade, o sacerdote, como eu falei, a função dele principalmente é expiar o pecado, né? A gente pensa nesse sentido. Mas a coisa é o que nós vamos perceber que essa estrutura do templo era bem mais complexa. Talvez quando nós passamos a leitura nos textos do Novo Testamento, nos Evangelhos, aparece muitas vezes o nome de levitas, o nome dos saduceus, o nome dos sacerdotes. E a gente tinha falado na última aula, nós tínhamos falado que os saduceus, na verdade, eles se consideravam da raça de Sadoc, que também era descendente, inclusive, de Aaraão, irmão de Moisés, tá? Então, a classe sacerdotal, a privilegiada, vinha da descendência de Araão. Então, não era algo vocacional, como hoje é, né? Hoje, no sentido que, quando a gente fala de sacerdócio, ser sacerdote é mais uma vocação, que a gente vai associar, como a gente está falando do cristianismo, associar os pastores e os padres, né? Nesse sentido, como a classe sacerdotal, mas no aspecto vocacional, de chamado de Deus. Na época de Israel do século I, não, era sanguíneo. Ou genético, né? Você tinha que ser, inclusive, não podia ter defeito nenhum, tinha que ser perfeitamente saudável para poder exercer as funções de sacerdote, tá? Então nós vamos ver como é que funciona. Inclusive, a gente vai ver que existe uma pirâmide. Israel, no tempo de Jesus, o comando específico era das elites religiosas dos sacerdotes. O principal sacerdote, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era como que, entre aspas, o presidente da república, né? Mas ele governava com autoridade divina, né? Bem diferente de hoje, das democracias atuais, que em geral ou tem um primeiro-ministro ou tem um presidente da república, né? Tá? No caso do Brasil, é uma democracia, e nós temos aí o presidente da república, que exerce dupla função, né? O chefe de Estado e chefe de governo. Já no parlamentarismo, que também é uma democracia, lá tem distinção, às vezes, entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Às vezes o chefe de Estado é o presidente, né? É o presidente, e o chefe do governo é o primeiro-ministro, tá? Então, tem algumas diferenças. Então, guarda bem, Israel era uma teocracia que, na verdade, a classe sacerdotal comandava. Principal ícone, expoente, era o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, ele exercia essa função de governo, né? Inclusive fazendo pactos com os romanos para poder manter o templo de Jerusalém. Inclusive era a sua própria a fonte de recursos dos sacerdotes, né? E do governo, tá? Vamos continuar então aqui, ó. O choque histórico entre o poder humano e o reino de Deus. Poder humano, né? Então, ó, a Israel, como eu falei, era uma teocracia. Então, a gente tinha a lei era algo inquestionável. A lei era a Constituição. Quando a gente fala hoje de lei, a gente pensa na Constituição Federal. Vamos analisar em aspectos nossa aqui brasileiro, que é a Constituição de 1988, a Carta Cidadã, tá? Então, nós temos a Constituição brasileira, que é a lei magna, a lei que rege o Brasil. E na época de Israel era a Constituição inquestionável. A lei estava associada a Deus, o soberano absoluto. Ou seja, a lei estava associada nas escrituras. O templo é o centro político, econômico e espiritual, tá? Centro político, econômico e os sacerdotes, a classe mais. Olha aí, guarda bem. Os sacerdotes era a classe mais poderosa
tá? Gestores e executores do sistema teocrático. Logicamente, por isso que Jesus, né? Por isso que Jesus teve problemas e culminou na morte. A maior parte do sinédrio, dos 70 homens que era a elite, né, era governada por saduceus e sacerdotes. Então, a briga maior de Jesus foi com a classe sacerdotal, tá? Apesar de Jesus ter embates com as outras classes, que a gente vai ver, mas o principal embate foi com os saduceus e a classe sacerdotal. Tem que deixar bem claro que nem todo saduceu era sacerdote, tá? E nem todo sacerdote era saduceu. Então, assim, tinha umas definições assim. Então, veja bem, então os saduceus eram mais uma classe política, né? Que nós tínhamos falado na última aula, 1% de Israel, tá? Então, assim, nem todos eram, tá? Então, não necessariamente, tá? Então, nem todo saduceu era sacerdote, nem todo sacerdote era saduceu. Então, assim, agora tinha a intercessão, né? Tá? Tinha intercessão, tinha pessoas, a classe sacerdotes é uma classe estritamente religiosa. Já a classe saduceia é uma classe política, tá? Um grupo político, mas também que tinha a sua matriz religiosa, que a gente fala baseado na Torá, né? Inclusive não acredita em ressurreição dos anjos, a vida é só aqui, né? Nós tínhamos dito, a vida é só aqui, morreu, acabou, não tem vida eterna, tá? Não tem julgamento final, nem nada disso, totalmente diferente daquilo que o próprio Jesus de Nazaré ensinava, tá? Que ele, na verdade, carregava uma linguagem apocalíptica, foi criado na sinagoga, o pai dele ensinou ele, a gente tinha comentado isso também, o José teve um papel primordial na educação dele, porque o homem tinha essa educação primordial, o homem que levava, José levava Jesus na sinagoga, Jesus tinha contato com esses grupos, né, com os doutores da lei, Jesus tinha contato, inclusive no final no Evangelho de Lucas vai falar, né? Quando ele tinha os 12 anos, ele estava no templo e foi ao ir ao templo de Jerusalém, né, no período pascal, ele fica ali também naquela conversa, naquele diálogo, né? E eles admiram a sabedoria dele. Isso é descrito no Evangelho de Lucas, né? Bem no início do Evangelho de Lucas, que relata-se a infância de Jesus de Nazaré. E Jesus, ele daí tem essa influência ali. Então assim, ele pode ver que ele vai falar de vida futura, vai falar da vida pós-morte. Então, assim, ele também existe esse confronto desse professor Jesus de Nazaré com os saduceus. Inclusive, eu estou acompanhando a série The Chosen, porque eu não tive a oportunidade de assistir essa série The Chosen, agora eu tô conseguindo parar para poder assistir ela. Ela tem alguns erros crassos de história, né? Só que também, por outro lado, mostra aspectos peculiares da vida do judaísmo e coisas que são verdadeiras. Por exemplo, como a gente está falando aqui dos sacerdotes, dos saduceus, a gente vai falar também dos fariseus e dos doutores da lei também, que são, né, grupos aí religiosos. No caso Então, assim, você vai entender o relacionamento de Jesus com esses grupos aí no. Geralmente, essas séries, ela geralmente essas séries, elas trazem, como é que fala? Elas trazem aspectos que têm cunhos que não são verdadeiros. Então, é isso que tem que ficar mais claro para nós aí, ok? Então, a gente vai voltar aqui, continuar a nossa caminhada, né? E, ó, agora, o que acontece? Não era vocação, era genética, direito de sangue. Apenas a descendente de Araão, irmão de Moisés, assumiu o cargo, não existia vocação pessoal. Êxodo 28, versículo 1, números 17, 16 a 26, Lucas do 1:5. Então, quer dizer, aí tá mostrando um menino, né? Esse menino é filho de um sacerdote, eles eram escolhidos, tá?
Eles eram escolhidos e daí, quando eram escolhidos, eles passavam por exame, uma inspeção física, tá? Eles passavam por uma inspeção física e nessa inspeção física verificava se não tinha nenhum problema de saúde. Tá? E, claro, verificar se a descendência de Araão. Tá? Então, o monopólio do culto, o círculo dos saduceus é um círculo fechado, tá? Com exclusividade total sobre os ritos. O sacerdócio era hierarquia material, tá? E esse jovem aí, como eu disse, aos 20 anos de idade, ele era passado por um teste para verificar se ele tinha as habilidades necessárias para assumir o sacerdócio. Ok? Como funcionava a pirâmide religiosa? Né? A gente vai falar de um grupo de 12, tá? Esse grupo de 12, primeiro, é a parte de cima do ápice lá, né? Dessa pirâmide. O chefe supremo, eu já acabei de falar, o representante de Deus, né? É como seria a figura do Papa, mais ou menos, hoje aqui, né? Na Igreja Católica, podemos dizer assim, né? Que é mais. Podemos dizer que é mais hierárquica nesse sentido, tá? O chefe supremo, representante de Deus, o único a entrar no Santo dos Santos, no Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação, tá? Quando você, inclusive, aprende um pouco sobre Israel, na própria história mesmo, na escola, o professor fala do Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação. Ele entrava nesse dia 3 vezes, né, e expiava o pecado do povo. Era a função exclusiva do sacerdote, o sumo sacerdote. Aí tem essa aristocracia dos 12. Quem que é esses 12? Primeiro, o sumo sacerdote, lógico. Aí tinha o chefe da guarda, que era muito importante, que inclusive o chefe da guarda era escolhido dentro da família do sumo sacerdote, não era qualquer pessoa. Era alguém de confiança, era a segunda posição mais importante depois do sumo sacerdote. Depois os 3 tesoureiros, o tesoureiro é aquele que mexe com o dinheiro, né? E depois os 7 vigilantes formavam a comissão permanente do Sinédrio, tá? Então, essa é a comissão dos 12, pode ver que comissão permanente do Sinédrio, dentro daqueles 70 homens que eu tinha falado que constituíam o Sinédrio. Aí havia os sacerdotes comuns, tá? Os sacerdotes comuns eram cerca de 8.400 no total, tá? Muita gente, mais de 8 mil, né? Divididos em 24 grupos para sacrifícios, não ensinavam a lei. É isso que é importante perceber. O sacerdote, ele não ensinava a lei, tá? A lei especificamente quem ensinava era, ou ali no caso a função primordial é dos doutores da lei, é o nome, doutores da lei. Significa aqueles que conhecem de fato a escritura, tá? E aí tinha os levitas que são encarados em algumas igrejas, falam, o fulano é levita, eles dizem assim, né? Pensando em músico, mas os levitas não eram só músico, né? Então a gente tinha cerca de 400 por semana e auxiliares, faxineiros, guardas do templo. Então as pessoas têm que entender bem, isso aqui, inclusive eu falo para os grupos evangélicos, que eles falam de levita, associando o levita só a um músico. Mas o levita não é só um músico, tá? O levita é muito mais que um músico. Olha aí, eles eram faxineiros. Às vezes o camarada fala, sou levita. Veja bem, se você fala que é levita, você também tem que limpar a sua igreja. Tem que limpar a sua igreja, tá? Você tem que auxiliar o pastor, auxiliar o padre, né? Então, assim, ser guarda, inclusive, cuidar, olha lá. Então, a função do levita não é só chegar lá na missa, no culto, e você ficar lá simplesmente com as mãos levantadas, né? Ou com o microfone cantando louvor, louvando a Deus, né? Não, a ideia era muito mais que isso, tá? Então, assim, a coisa era muito mais complicada que isso aí, tá bom? Então, guarda bem isso aí. Ó. O culto, o instrumento ideológico, o centro do mundo judeu. Tá, aí a gente fez uma divisão interessante falando do templo dos judeus, como funcionava. Tinha um pátio para os gentios, ou seja, aqueles que eram estrangeiros, tinha um pátio para as mulheres, tinha um pátio para os homens, né? E aí tem os homens puros, né? O pátio dos sacerdotes e o santo dos santos. Tudo isso era o culto. O culto era culto como instrumento teológico. Sendo o mundo judeu, a vida civil, política e econômica girava em torno do templo. Então, a gente disse que o templo era fundamental, né? Inclusive, esse é o segundo templo que a gente já porque o primeiro templo foi destruído, né? Tá bom? Na destruição de Jerusalém, lá no século VI. Então, assim, máquina de segregação, o sistema religioso não unia, mas dividia as pessoas com repercussões diretas na vida civil. Você pode ver que tem essa separação no tempo. Então, não unia as pessoas como hoje, as igrejas
tanto na igreja católica, ortodoxa, todas as igrejas cristãs hoje, totalmente diferente a ótica, né? Ela não segrega mais. Assim, não segrega nesse sentido, né? Podemos dizer assim, porque ainda tem algumas divisões divisões que aí tem cunho teológico, né? Entre as mulheres e os homens, tá? As fronteiras do templo, judeus, as fronteiras. Então, havia sempre essa distinção: judeus, gentios, puros, impuros, justos, injustos, homens e mulheres, tá? Então, para você ver que a coisa era bem mais grave, né? Tá? Então, assim, continuando aqui a nossa caminhada, né? Corrupção política de acordo com Roma. Veja bem, os sacerdotes mantinham o poder por causa do acordo com Roma. As negociações com Roma eram algo mais comum. Eu disse para vocês que, inclusive, primeiro os grupos religiosos que estavam à frente do templo, eles tiveram problema com os gregos, né? E depois eles, para expulsar os gregos, inclusive, profanaram o templo, colocaram até a figura de Zeus, a figura do Zeus, do Deus Zeus, a divindade Zeus, que é uma divindade poderosa na Grécia, dentro do templo. Está isso no livro dos Macabeus. E o que acontece é que daí em diante eles fazem aliança com Roma e daí em diante são dominados por Roma. Os romanos destroem os gregos e mandam os gregos embora dali e ficam sob dominação romana. O fim do cargo vitalício, 37 anos de Cristo. O cargo antes era vitalício, né? Ou seja, a pessoa morria no poder, o sumo sacerdote, tá? Agora já não é mais assim. Herodes e os governadores romanos tomam o direito de nomear e depor o sumo sacerdote. Ou seja, não fez o que o meu combinado, tchau, vai embora, né? O cargo perde a sacralidade, não tem mais sacralidade no cargo, então tchau, vai embora. Controle pelo guarda-roupa. Os romanos trancam os ornamentos do sumo sacerdote na fortaleza Antônia e eram emprestados apenas em festa, tá vendo? Uma manipulação dos romanos. Os romanos, eles controlavam a figura do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote não fazia a vontade de Deus, não, tá? Muitas vezes eram ordens de Roma, tá? Do líder romano que comandava, que estava naquela época, naquele momento ali à frente. Então, as roupas ficavam guardadas. Onde se viu a roupa ficar com os romanos? Então, os romanos sabiam muito bem o poder da religião e sabiam muito bem a questão de manipulação da religião, sabiam muito bem controlar. Isso é o grande perigo, eu digo, né, de hoje, daqueles que têm conhecimento que tentam controlar a religião para controlar a população, controlar as pessoas, tá? Tráfico de influência. Esses sumos sacerdotes comandavam o sistema nos bastidores. Isso é interessante, porque eles saíam. A gente tem um exemplo aqui, então, inclusive a intervenção de Anás, que já não era mais sumo sacerdote, né? Mas ele também faz parte, e estava ali, eles tinham uma força ainda grande, e em questões nacionais ou em questões de julgamento, eles participavam. Foi no caso do julgamento de Jesus que o Anás, em João 18, 13, 24, ele participa, tá? Então isso aí tem que ficar bem claro. Então, assim, então havia essa corrupção natural daquele período que era terrível, tá? Então, era algo que. Então, assim, o que eram os erros primordiais? A gente vai ver aqui os erros do sacerdócio antigo. Primeiro, transformar a fé e o perdão em um negócio altamente lucrativo. Tem gente que não. Tem pessoas que não fazem isso hoje, né? Usar a religião para obter poder político, civil e status social. Tem pessoas que não fazem isso, né? Criar legalismos asfixiantes, rituais mecânicos em vez de libertação. Tem pessoas que não fazem isso. Discriminar ativamente os impuros, mulheres e marginados, tem pessoas que não fazem isso. Nas igrejas de hoje, tem pessoas que fazem isso, que excluem gay, que excluem lésbica, né? Então, assim, a pessoa, ela tá dentro da comunidade, mas ela é excluída, né? Tá certo que dentro das igrejas é ser considerado pecado, né? Mas, no entanto, a gente não pode excluir as pessoas, nem ficar dando ênfase nisso, né? Agir com aristocratas intocáveis, esquecendo o serviço do povo. Perdão, tá? Então, isso é algo terrível, tá? Agir como aristocratas, tá? Aristocracia, né? Então, assim, isso aí é muito perigoso, tá? Esquecer do serviço do povo. Olha que tem pastores e padres que esquecem disso, sabia? Uma grande maioria.
Ah, e ainda mais, vou lembrar, quando ele começa a mexer demais com os mais pobres, cuidar das pessoas, ele é comunista. Inclusive, ele é acusado pelos próprios membros, às vezes, da igreja, sabia? Quando ele começa a dar ênfase demais. A doutrina social da igreja católica, por exemplo, ela dá ênfase, ela fala preferencialmente aos pobres. Aí quando tem padre que fica... Tem padres que nem usam essa expressão na missa. Tá? Por isso, tá, preferencialmente os pobres. E geralmente, quando a gente fala preferencialmente os pobres, tá, tem vários tipos de pobre. Só que é os que não tem nada, geralmente. Tá bem claro isso lá na doutrina social da igreja. Então, padres e pastores, por favor, não esquecer isso, tá? É, a rebelião de Jesus contra o sistema, o confronto direto. Jesus recusa o templo, lógico, o templo não serviu o povo, né? O centro era o Marcos 11, 15, 19, João 2, 13 a 22, você lê em casa. Lá era um comércio, ele expulsa os vendedores. Eu falei para você que aquela redor ali, tudo, né? Tudo era negociado ali. Vendia pombo, vendia carneiro, vendia boi, tudo para expiação, porque a expiação do povo era baseada em sangue, então eles vendiam, né? Claro que depois muitas pessoas até se alimentavam desses animais, tudo, mas inclusive eles doavam também para os sacerdotes, porque eles davam a parte também para o templo, né? Então, ataque à autoridade, oposição frontal e calculada às autoridades supremas que transformam a religião em negócio. Jesus ataca diretamente aí o sacerdócio, tá? E aí a coisa complica pro lado dele, tá? Então, assim, e ele vem com uma nova profecia, né? Jesus decreta que o culto centralizado no templo acabou, tá? Chega de comércio, chega de um falso culto a Deus, né? Ele fala: a adoração verdadeira será em espírito e verdade, tá? A adoração, inclusive depois lá, né? Isso é bem interessante porque no Evangelho de João, no encontro dele com a samaritana, ele fala: ó, os judeus dizem que tem que adorar no templo e os nossos aqui na Samaria dizem que adorar no templo aqui no templo no templo aqui nessa região montanhosa aqui, Garizim, né? Onde que eu vou adorar? Mulher, os verdadeiros adoradores de Deus serão aqueles que adorarão Deus em espírito e verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Não vai ter mais esse lugar, esse ou aquele para adorar, mas em qualquer lugar, né? Inclusive é fantástica essa expressão, né? Então, assim, não tem mais um lugar específico, né? Apesar de existir o templo ainda como um lugar de reunião das pessoas da comunidade, né? Para fortalecer o vínculo comunitário, a adoração é espírito e verdade, né? Então, por isso que ele vai dizer bem claro aqui, para isso aí, né? Os verdadeiros adoradores, a adoração verdadeira serão em espírito e verdade. O complô, protegendo o monopólio. O que é proteger o monopólio? Bom, é o que acontece hoje, né? Quando nós falamos de reforma, e essa reforma vai tocar as classes privilegiadas brasileiras, a gente tem problema sério. Não aceito, tá? E eu vou dizer assim, classes privilegiadas que têm mais dinheiro, mas também não só, eu vou entrar os servidores públicos federais, alguns ganham muito dinheiro, salário alto. Ah, Bruno, ele estudou, fez concurso, tá? Tudo bem, mas a maioria da população não ganha isso, tá? A população ganha muito mal, as pessoas ganham mal, comem mal, se alimentam mal, não tem tempo para fazer exercício, não tem tempo para a família direito, tá entendendo? Se você quer abrir um negócio, igual alguns falam assim, não, você vai ser empreendedor. Rapaz, para ser empreendedor é complicado. Sem dinheiro, sem capital para você iniciar, capital de giro, né? É complicado. Como é que você vai iniciar? Então, você tem que vender a sua mão de obra para alguém para poder guardar dinheiro, suportar alguém. Essa é a verdade. Vai ter que suportar alguém, vender a sua mão de obra, guardar dinheiro, e aí você construir o seu negócio para se livrar daquilo ali. Porque às vezes você fica naquele trabalho e você nem tem muita ascensão naquele trabalho ali, trabalhando para os outros. Às vezes não tem muita ascensão, não. Fica lá. Então, toda vez que a gente pensa em mexer em alguma coisa, em mudanças, as classes privilegiadas se incomodam, tá? E aí entram os servidores públicos federais, municipais, estaduais, entram os prefeitos, governadores, entra todos aqueles que estão hoje ocupando poder, que às vezes, infelizmente, não está a serviço do povo. Comparando agora com o sacerdócio judaico, mesma coisa.
A aristocracia sacerdotal judaica não podia admitir a perda do seu monopólio, é o que alguns não fazem hoje, né? Motivo histórico, Jesus era uma ameaça mental. Hoje é a mesma coisa. Se você falar disso e começar a criticar, propor novas mudanças, dá complicação às vezes para o seu lado, né? Jesus era uma ameaça letal ao sistema econômico, político e ideológico. Então, ele era uma arma letal para esse grupo. Para os saduceus, que a gente já falou, né? Que a grande maioria dos sacerdotes era saduceu, né? E a condenação, Jesus. O que acontece hoje na situação no mundo hoje? Nós começamos a fazer sonhar com várias mudanças, deixar uma certa igualdade material. Olha aqui, alguém vai falar isso é utopia. A gente começa a falar de igualdade material, pronto. Vira estatística, desaparece, né? Eles sempre se opuseram a Jesus e para proteger o sistema, arquitetaram sua condenação à morte. Tá? Agora, o que Jesus vem mudar com isso, né? Nas igrejas hoje, Jesus com a vinda dele, com a morte e sua ressurreição, com os ensinamentos, ele vem dizer que esse sacerdócio acabou. Classe privilegiada, de forma sanguínea. As primeiras comunidades cristãs declaram o fim do antigo sistema sacerdotal. Hebreus 7, 11, 24. Depois você lê. O sacrifício perfeito. Somente Cristo é o único sumo sacerdote. Lembra que o sacerdote ia no Santo dos Santos fazer a expiação? Agora, quem que é o Santo dos Santos? É Jesus de Nazaré, na ótica cristã. Não oferece sangue de animais, oferece a si mesmo como sacrifício perfeito. Efésios 5, versículo 2. Tá? Hebreus 9, versículo 14. O novo alimento. Ele oferece a sua própria carne, próprio sangue para alimentar a fé dos seus seguidores. Não precisavam mais de nada animal, né? E agora, né, conforme a teologia cristã de hoje, todos os cristãos são sacerdotes, tá? O monopólio acabou. Não existe mais uma classe exclusiva. Inclusive, quando você é batizado, né, o batismo, ele carrega o tripé, né? Sacerdote, profeta e rei. Realidades de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Então, o batizado, o ungido, porque batizado é ungido, ele é o quê? O monopólio acabou. Não existe mais uma classe exclusiva. É a ideia hoje das igrejas. Tá? Na igreja católica, né, tem o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum. Já nas igrejas evangélicas, não tem mais sacerdócio ministerial. A igreja católica ainda tem essa distinção. Né? O padre, é o sacerdote ministerial, é o persona Christi, aquele que consagra a Eucaristia e tal. E aí a igreja formulou toda uma teologia, uma organização teológica, explicando, né, em textos bíblicos, é bem grande, inclusive, um dia desses a gente pode falar exclusivamente sobre o ordinatius, que é a ordem, o sacramento da ordem, tá? Tentar explicar para você que talvez a outra religião não compreenda bem, e analise essas passagens bíblicas e depois vê os outros também, como Lutero, que não vê mais essa intermediação, porque o Lutero, no século XVI, não enxerga mais essa intermediação, ou seja, não tem mais uma classe ministerial que é um elo de ligação entre Deus e o povo, tá? Na verdade é isso. Então, mas hoje, até na igreja católica, todos os cristãos são sacerdotes, o monopólio acabou, tá? O culto espiritual, nossa missão agora é oferecer a nossa vida como um culto agradável a Deus. Romanos 12, 1, Filipenses 2, 17 e Hebreus 13, 1, 15 seguintes, 15, 16, né? Em todo tempo e lugar, a vida cristã, trabalho na escola ou em casa é um culto a Deus, não apenas dentro do quatro paredes. Isso que é interessante, porque aí é algo que se expande para a vida, tá? O sacerdócio, ele deve ser exercido, o sacrifício de louvor, que nós chamamos, exercido na vida, tá? Isso que é interessante, então não fica mais preso aquele sacerdote lá, que envolvia sangue e tal, e tudo mais, e aí envolve a sua vida, o seu contato. Você mostrar às pessoas no Deus que você acredita, tá? Matriz de comparação, passo versus a liderança atual. Sacerdócio do primeiro século. Origem, direito hereditário, acabei de falar, baseado lá, tinha que ser descendente direto do irmão de Moisés, Araão, ou seja, tá ligado à família de Moisés. Padres e pastores atuais, chamado de Deus, vocação e serviço. Né? Hoje não tem mais nada sanguíneo. Cumprimento de ritos e sacrifícios animais, tá? Guiar a comunidade e celebrar a memória de Cristo, é a ideia dos pastores atuais. Na época do sacerdócio do primeiro século I, cumprimento de ritos e sacrifícios animais. Inclusive, ele nem ensinava, né? Como eu disse para vocês, não era função do sacerdote ensinar. Hoje, ele ensina. Inclusive, faz
palestra, faz homilia, ensina a Bíblia, faz curso bíblico e tudo mais. Poder. Liderança política, econômica e civil. Tá? Hoje não é mais isso, até porque o Estado é laico. Liderança estritamente espiritual e pastoral. Né? Ele não exerce, apesar da Igreja Católica ter exercido esse poder forte em alguns países, principalmente no Brasil também. Era a base de sustentação do Império, no Dom Pedro II. Logo após a queda do Império Romano também, a Igreja Católica teve uma preponderância e se envolveu com política, né? Inclusive ajudando, as instituições ali, logo a queda de Roma, a se manter, né? É a única instituição organizada que se manteve, que colaborou ali para a formação e gestação ali da Idade Média, tá? Então é importante isso, entender que a Igreja Católica se envolveu muito com política, logo como foi a queda de Roma, né? Como disse para vocês também, a Igreja se envolveu com os francos, né? Ungiu o rei Carlos Magno. Então, assim, o Papa, né? Então, assim, foi responsável ali, fez essa aliança com os reis francos, justamente para poder se manter também, né? Entendeu? Então, é interessante essa parte histórica. E outra, que é uma coisa que a gente também pode falar futuramente. Poder, liderança política, econômica e civil, liderança estritamente espiritual e pastoral, excluíam os sacerdotes do primeiro século, excluíam impuros, mulheres e gentios, missão inclusiva aberta a todos. É bem diferente hoje a realidade, pastores, né? Mas o alerta existe, como eu disse, esses problemas ainda, em maior ou menor grau, ainda incidem dentro das igrejas, né? Os erros da aristocracia sacerdotal judaica são aviso para a igreja moderna. Então, aquilo que está no passado, eu olho para o passado para melhorar, né? Veja bem, tem gente que faz a fé comércio, tem igrejas que fazem. Eu digo, você tem fé, coloque esse valor, né? Então, tá indo nessa igreja, tá indo na igreja errada, irmão. Nunca transformar as igrejas em centros de lucro ou palco de ostentação. Cuidado com o elitismo. Olha que isso é perigoso. Isso é terrível dentro das igrejas. Na igreja católica tem igreja de pobre e igreja de rico. As igrejas que têm mais posses, será que ajudam as que têm menos posses? Essa é a grande pergunta. Senhor bispo, senhores bispos, olha aí, senhores padres, senhores pastores. Evitar que líderes religiosos se isolem como aristocratas intocáveis distante das dores do povo? Cuidado com o elitismo. O Corpus Christi tinha vários velhinhos arrumando lá o tapete ajoelhado no sol. Eu passei lá, não vi muito padre fazendo isso não, hein? Muitas vezes, vários Corpus Christi eu não vejo. Aliás, eu não vejo. Esses serviços mais braçais tem padre que não faz. Não quer fazer, deixa para o povo. Olha que perigoso. Jesus estava no meio do povo, né? O santo é Cristo. Lembrar que sempre que o único sumo sacerdote perfeito é Jesus. Bom, se você acredita nele, é isso, né? Padres, pastores e líderes são apenas servos da comunidade. Servo, se não for servo, não serve para ser padre nem pastor. Tem que sair daí, dessa posição, vai fazer outra coisa da vida, né? Revisão da aula. Primeiro, que nós aprendemos, moçada, irmãos e irmãs, né? Jovens, idosos, anciãos. Sistema. Israel era uma teocracia governada por uma aristocracia sacerdotal poderosa. O sumo sacerdote era como que o presidente da república, né? Podemos dizer assim. Mas a liderança era religiosa. Religiosa. Não havia separação entre, né, o governo e a religião. Corrupção, sacerdócio era genético, excludente e manipulado pelo Império Romano. Outra coisa, a revolta. Jesus confrontou fisicamente a transformação do templo e o negócio. Consequência, o sistema condenou Jesus para proteger seus interesses econômicos. Verdade, coisa que, né, hoje é perigoso fazer. Mexeu com os poderosos, dá problema. Novo sacerdote. Jesus ofereceu a si mesmo, tornando-se o sumo sacerdote definitivo, a sua missão. Hoje, todo cristão vive um sacerdócio espiritual no seu dia a dia. Colabore com o teólogo Bruno Eduardo da chave Pix 67984784073 para nós podermos manter o nosso canal e continuar a nossa caminhada, aprendendo cada vez mais sobre as Sagradas Escrituras. Aprendendo mais sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja Evangélica. Aqui sempre faz um paralelo. Né? A gente vai... É um canal, porque eu fui criado dentro da Igreja Católica, dá ênfase da Igreja Católica, mas também nós vamos falar das outras igrejas cristãs, que é muito importante, tá? Um grande abraço a vocês. Divulguem, ative o sininho e continue divulgando o nosso trabalho para a nossa caminhada e continuar. Até mais, um grande abraço a todos.